Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 6 de julho de 2020. Que os benfeitores da vida maior nos envolvam, de sorte que possamos apreender as lições que dimanam do Cristo. E que a nossa semana seja rica no que remonta às vivências, às experiências, ao nível da imortalidade. Se conosco, Rabi Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. O tema da manhã, verdadeira vida. Nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral. Logo na abertura, vamos nos deparar com Jesus numa narrativa contida no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, especificamente no verso 33, quando ele diz: Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ouçamos agora o nosso querido Allan Kardec comentando ainda uma outra passagem. Segue-me, e o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Que podem significar estas palavras? Deixai aos mortos o cuidar de enterrar os seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito. Verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira. É pela lembrança o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: Não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas a do céu.
porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Queridos amigos e amigas do encontro intitulado Gênesis no Lar, nas manhãs temos marcado este encontro, que na verdade é consigo mesmo, como indicava Platão. Estamos sendo, portanto, envolvidos por essa oportunidade bendita de mergulhar dentro de si para vasculhar a nossa realidade verdadeira. Daqui a pouco vamos voltar para uma outra realidade que é ilusória, paradoxal. Julgamos o mundo dos homens ser o principal, e não o é. Estamos aqui numa transição muito especial. Nos movimentamos para aprender, para conviver, para sentir cada vez melhor, procurando, através do conhecimento, o que venha nos favorecer nesta jornada. Na Terra, a ciência busca vencer os limites e, quem sabe, vislumbrar um dia até a própria morte. Na verdade, a ciência um dia vai se alinhar com os princípios da imortalidade. Será possível debater que a evolução se dá pela conjugação dos mundos, o mundo dos espíritos e o mundo dos homens. E estes devem procurar a ciência espiritual. Jesus, de uma forma simples, bem objetiva, fala sobre a necessidade de deixar que a morte cuide da morte. Porque é assim que as coisas acontecem. Sob o ponto de vista da iluminação, ela gera sombras. Engraçado, né? Na verdade, a gente julga que nas sombras é que devemos buscar a luz. E disse Deus, haja luz. E quando a luz resplandece, o texto registrado por Moisés afirma que Deus viu que a luz era boa. Na verdade, é esse movimento de ir e vir que vai definindo uma abertura de consciência. Você vai revendo os conceitos e modificando-os para o bem, para a vitória sobre o desconhecimento, a imperfeição, a ignorância e etc. Somos espíritas. Essa mensagem será ouvida também por outros que são espiritualistas. Podem estar estagiando em religiões. Mas o que vale para nós é que todos estamos participando de um mesmo processo. Embora cada um, na sua parte, com as suas condições, na escola das afinidades e das necessidades, seja ao nível da ciência, da religião, da filosofia e etc. O fato é, berço e túmulo, isso nós já compreendemos. Nascemos e vamos morrer. O espírito, não. O corpo. Essa veste transitória. Vai chegar um tempo que nós vamos deixá-la e prosseguir. Extraordinária reflexão. Consoladora. Porque vai nos auxiliar na hora, por exemplo, da desencarnação ou da despedida de um ente. Certo,
Mas mais do que isso, convida-nos para abrir mão do que nos apegamos. Administrar, valorizando, dando a cada coisa o seu respectivo peso, aproveitando oportunidades, como a do tempo. Tempo e espaço. Sempre, tempo e espaço, essa relação. Estamos aqui, temos, na verdade, que trabalhar para reconhecer a importância, porque estamos fazendo um trabalho terapêutico ao nível da alma. Isso é saúde mental. Grande parte da sociedade está descobrindo isso a duras penas. Cheio de teorias. Isolamento é para pensar, é para reconfigurar. Mas tem muita gente que divulga, mas está insatisfeito dentro desse contexto. Não estamos aproveitando. O que, inclusive, explica o porquê da enfermidade psíquica que se estabeleceu na sociedade. Tanto que o vírus mata a muitos, sob o ponto de vista psicológico. O vírus não mata ninguém. A doença, sim. E quando ela se revelar, vamos tratar. Qual que é o problema? Mas tem gente que já desencarna só de descobrir que está com a doença. Por quê? Não tem conhecimento. Aí entra nas crendices popular. A estes devemos nos posicionar como amigos que vamos falar da verdadeira vida. A vida espiritual. Se houver desencarnação, prossiga. Estava no menu de opções que você escolheu antes de aqui ter chegado. Então, agora, qual que é o nosso foco como estudiosos? Trabalhar no sentido de procurar a verdadeira vida. Por isso falamos no início que fizemos um encontro conosco mesmo nesta manhã. Embora seja muito agradável estar com vocês. Quantos corações amigos aqui nesse mesmo evento? Você que está acionando esse áudio no seu computador, no seu telefone, é muito bom você poder nos receber. É muito bom para nós sermos acolhidos, porque o movimento é de acolhimento e de respostas. Jesus nos conclama porque nós pedimos. Lembram? Vamos lembrar juntos? No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, lá no versículo 28 em diante, ele diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora, ele não pegou um megafone e foi lá para a Praça 7, aqui em Belo Horizonte, dizer assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele não foi lá para a UPA do bairro. Ele não foi. Fomos nós que caminhamos na direção dele para pedir ajuda. Compreenderam? Então, no momento em que você levanta o dedo e fala assim, eu preciso, ele responde. Porque ele é mestre, tem autoridade, porque vive o que prega. Com Jesus não tem dualidade. Com os homens há hipocrisia. No sentido de que falamos, mas não temos muita disposição de fazer. Ou num outro sentido, falamos, estamos assim, nos esforçando, mas ainda não colocamos em prática. E no sentido mais elevado, os benfeitores falam e praticam. Todo esse contexto de movimento de ir e vir, de ver os dois lados da moeda, apresentam
um movimento muito especial, que é a luta e objetivando a vitória. A vitória sobre si mesmo. E um dos pontos que poderiam ser favoráveis é o desprendimento daquilo que não te pertence. Desprender não significa abandonar. Eu amo meu irmão, mas eu tenho que me esforçar em desprender dele. Em que sentido? Como que você desprende? Libertando, para que ele seja feliz. É muito bom saber que meu irmão está bem na faixa evolutiva dele, não necessariamente na minha. Enquanto ele estiver frequentando a sua casa e você a dele, aproveite esse momento, porque daqui a pouco não vai ter mais. Existe um ciclo, e esses ciclos, eles se dinamizam, eles se multiplicam. Valioso quando o ciclo, por exemplo, fecha, porque vai abrir outro, não é porque terminou, ok? Porque a vida é eterna. Vamos falar assim, porque concluiu, fica melhor. Você não mais frequenta a casa dele porque ele mudou para a Espanha. Porque você saiu da cidade. Porque você não pode mais, porque o hospital não te dá tempo, você trabalha tanto. Então você não frequenta mais a casa dele. Ah, mas quando eu pude foi tão bom. Que legal! Significa que há uma vitória nisso aí. O problema é quando você fica saudosista. Ah, mas aquele tempo era tão maravilhoso. Hoje, aí no caminho da reclamação, da dificuldade. Pense no bem. Aposte na força positiva. Tudo está caminhando. Valeu enquanto durou. Olha como é diferente. Você despediu de um ente querido, mas pode ser que você ainda continua preso. Você despediu de boca, ou porque não teve jeito. O corpo desceu, o túmulo fechou, já era. Mas continua cultuando a morte. O indivíduo já está em outra faixa espiritual e você está enamorado com o terno dele. Ou com aquela relíquia XYZ. Ah, mas eu tenho aqui uma mesa que ele me doou, ele já desencarnou. Toda vez que eu olho para a mesa, eu penso nele. Eu disse, que bom, pensa. Mas como é que você está pensando? Qual a qualidade do seu pensamento? Você olha para a mesa e vê luz? Ou você vê sombra? Se você estiver nessa faixa, eu gostaria de dizer que é necessário deixar os mortos enterrar os seus mortos. É o que Jesus está dizendo. Porque essa mesa não é ele. Esse pingente que você tem não é dela. Ah, foi ela que me deu. Ah, mas ok, então quando você tocar nesse amuleto, que ele seja esperança. Que ele prodigalize para você uma nova visão. Para concluir, nós lidamos com pessoas que estão em faixas da regeneração. Estão aqui na Terra caminhando em meio às dificuldades, mas estão focadas nos seus objetivos. São espíritas, por exemplo. Está difícil, está complicado? Aqui foi combinado. Beleza, então vamos em frente. Agora, para muitos, isso é morte. Isso é desespero. Porque não compreendem, não conseguem enxergar depois do horizonte. Você está começando a ver. Existe imortalidade, os espíritos estão juntos, a nave não está desgovernada, está tudo certinho, pessoal. Só que
quando você não consegue olhar mais à frente, o painel ele se apresenta como sem possibilidades. Vejam os homens na Terra. Eu tenho batido nessa tecla por causa do momento histórico, mas não tem nenhuma polarização. Aliás, é o que eu tenho conversado com os nossos trabalhadores da FIAC. Eu não fico falando de pandemia, porque já tem muita gente falando, e por sinal a maioria falando besteira. Deixa a turma. Ah, besteira por quê? Você sabe mais que os outros? Não. Todos têm razão. Mas casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Qual é a alimentação que favorece a solução? É a alimentação que passa pela humildade, pela solidariedade, pelo apoio mútuo, troca de experiência. Se não abrir para verificar o que dá certo e o que não dá certo, e ficar olhando só para o próprio umbigo, não tem solução. Você vai ficar eternamente dentro de casa? Só para dar esse exemplo didático. Você vai ficar com medo de sair de casa? Aliás, tem gente que está vendo vírus no cabo de vassoura. Aí tem que lavar a mão. Tudo para ele é vírus. Tem espírito na casa dele e ele já começa a dizer que os espíritos são vírus. Opa, calma. Não é assim não. Já tem solução, viu? Então, quando você tiver uma gripezinha aí, não espera não. Existem tratamentos precoces. Vai fazer o tratamento. Não tem morte para quem trata. Se você descobrir que está com uma pneumonia, você vai tomar antibiótico. Uma inflamação, você tem que tomar uma medicação. É isso aí, ponto. Agora, se nós ficarmos presos, vinculados apenas à morte, à sombra, você vai ficar enfermo de muitas doenças que realmente matam. E eu estou tratando aqui das doenças mentais. Estas matam. Mesmo. Com o Espiritismo não há morte. Olha que beleza, olha que novidade. Porque Jesus volta para a gente para falar da vida. Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos, pessoal. Acorda. Na Revista Espírita, de 1865, nós vamos nos deparar com um artigo muito especial, que ele tem aqui muitos ensinamentos. Pois bem, ele é intitulado Enterro Espírita. E eu vou trazer para corroborar com as nossas reflexões desse encontro consigo mesmo. Pois bem, o que aconteceu? A desencarnação de uma senhora, que eu vou sintetizar o nome como Senhora V. Essa senhora era mãe de um dos nossos excelentes irmãos em Espiritismo. Allan Kardec está falando. E aí foi publicado num jornal essa seguinte matéria. Nossos amigos e colaboradores e irmãos V perderam sua mãe há alguns dias. Os cuidados com que, nos últimos tempos, um e outro cercaram essa dama respeitável eram o sinal e o efeito de uma ternura que não nos propomos descrever. Os dois irmãos são espíritas. Reunidos a amigos da mesma crença, acompanharam o corpo de sua mãe até o túmulo. Ali, o V, mais velho, exprimiu, em palavras tão simples como justas, ao espírito de sua mãe, que, na fé espírita, estaria presente e os escutaria, a tristeza
que essa separação entre eles espalhava. Ainda mesmo quando, por outra parte, devesse estar persuadido que ela entrava numa vida melhor e que não cessaria de estar em comunicação com eles e de os inspirar, confirmando-os sem descuido na vida do bem. Repetiu a segurança de que seus votos de agonizante seriam realizados pela consagração às boas obras, entre outras, dos gastos economizados no enterro, puramente civil e sem qualquer cerimonial. Esses votos são que seja feita uma fundação em favor da creche e uma contribuição de assistência em favor dos velhos pobres. Observe, eles economizaram no cerimonial para dedicar, em homenagem à mãe, os valores para atividades assistenciais juntos com os sofredores. Depois dessa espécie de conversa entre filho e a alma de sua mãe, a senhora H, um dos amigos espíritas da família, exprimiu em versos, com a mesma simplicidade, algumas palavras cuja reprodução vai dar a conhecer uma parte do que há de bom e de bem numa crença que, diariamente, por toda parte se torna a de um maior número de homens que se contam entre gente instruída. Eis as palavras da senhora H, endereçada à alma morta. A fossa está largamente aberta. Breve ao túmulo escancarado, descerão teus despojos. Mas, livre do fardo vil, tu te vais, no espaço planando, seguir o traço do progresso. Não mais dúvida nem dor. A corrente do mal está quebrada. Só o bem mora em teu coração. Com o corpo morto está o ódio. Que o amor e a caridade te guiem à eternidade. Para os vossos irmãos dos outros mundos, vai levar nossos votos fraternais. Dize-lhes que aqui, almas fecundas, eternos frutos amadurecendo, aqui nessa terra revelaram o suave mistério da morte. Dize-lhes, vossos amigos de lá, contra a orgulhosa ignorância, vão travar os combates mortais para essa tarefa gloriosa. Vosso concurso invocam, espíritos, vamos em seu auxílio. Vem sempre a acalmar as nossas dores. Ó, vem falar-nos destes céus, em nossos momentos de desfalecimento, e faze aos nossos olhos resplender aquela centelha luminosa que vem da fonte imortal. Pois bem, após esses versos, à beira do túmulo, os irmãos V e seus amigos se retiraram sem ruído, sem ostentação, sem emoção dolorosa, e como se tivessem vindo acompanhar alguém que empreende uma longa viagem, em todas as condições desejáveis de bem-estar e segurança. Mesmo sem ser espírita, tínhamos participado do cortejo. Aqui somos apenas o narrador de um jornal, de um fato. A cerimônia, tão tocante quanto notável pela simplicidade e pela sinceridade da crença e das intenções. Esta é a publicação de um periódico da cidade, que Allan Kardec faz o recorte, publica na Revista Espírita, e agora vai tecer o seguinte
Comentário. A senhora V sucumbiu após 32 anos de uma moléstia, que há 20 anos a retinha no leito. Tinha aceitado com alegria as crenças espíritas e nelas tinha colhido grandes consolações em seus longos e cruéis sofrimentos. Vimo-la quando da nossa última viagem a Bruxelas e ficamos edificados com a sua coragem, sua resignação e sua confiança na misericórdia de Deus. Eis as primeiras palavras por ela ditadas aos filhos, pouco depois do seu último suspiro, numa reunião espírita. A senhora volta e diz assim: o véu que ainda vos cobre o mundo extraterrestre acaba de ser levantado para mim. Vejo, sinto, vivo. Deus onipotente, obrigado. Vós, meus guias, meus anjos de guarda e protetores, obrigado. Vós, meus filhos, tu, minha filha, resignação, pois sois espíritas. Não me choreis. Não, não. Vivo, meus filhos, a vida eterna. Vivo na luz etérea. Vivo e não sofro mais. Minhas dores cessaram. Minha prova terminou. Obrigado a vós, meus amigos, por ter dispensado em evocar-me logo. Fazei-o muitas vezes. Eu vos assistirei, estarei convosco. Deus teve piedade dos meus sofrimentos. Ó, meus amigos, como é bela a vida da alma, quando desprendida da matéria. Bons espíritos velam sobre vós. Tornai-vos dignos de sua proteção. Neste momento estou assistida por vosso protetor, o bom São Vicente de Paulo. Me despeço. Tendes fé. Portanto, amigos, esta publicação, esse caso, ele é um requerimento que os benfeitores fazem e endereçam para nós outros. Observemos Jesus falando sobre a necessidade de deixar aos mortos o cuidado dos seus mortos. E que para ser discípulo é necessário renunciar. Renunciar às coisas que são perecíveis. Ele não diz para você renunciar ao que é importante. A definir que o bem mais precioso que nós podemos ter, com certeza, são os nossos amigos. São os nossos entes queridos. São bens no sentido espiritual da palavra. Porque eles se transformam em agentes que intermediam a mensagem de Deus para cada um de nós outros. Seja através do sentimento, dos pensamentos, ou das atitudes, das palavras, para que nos auxilie. E eles endereçam essas missivas o tempo todo. Seja cobrando, seja estimulando, vez por outras, até
blasfemando ou exigindo mais do que a gente pode. Não interessa. Eles são carteiros vivos da mensagem do bem, da justiça e do amor. Portanto, reconhecer amigo é o primeiro passo para ser grato. Pois sendo, seremos virtuosos. Nem sempre a amizade é reconhecida ou a gratidão se expressa. Mas não nos interessa se não vem de lá para cá. Porque devemos renunciar a isto também. Porque se você numa relação espera a resposta, você está sendo egoísta. E não está compreendendo os segredos do coração. Não tem explicação para o que brota ao nível do sentimento. Então nós devemos trabalhar para que as causas favoreçam, de sorte que o coração resplandeça a luz. E a luz liberta, a luz não constrange, a luz não exige. Ponto final. Então ama e siga adiante. Ama o seu amigo, ame também o seu inimigo. Como temos estudado pelas manhãs, amar o inimigo não necessariamente tem que ter a ver com confiança, com proximidade. Não, não. Amar o inimigo é desejar e perdoar. Desejar coisas boas e perdoar quando brote sombra de suas manifestações. Concluindo, nós podemos dizer: renunciar às coisas da terra com o fator chamado espiritismo, essa ciência bendita, é dar um passo adiante. E no caso aqui trazido, vindo da Revista Espírita, nós temos um exemplo muito especial. Primeiro, de dois irmãos que eram espíritas, que em meio à dor da despedida da mãe, porque faz parte sentir quando temos que despedir. Eles o fazem com equilíbrio, com simplicidade, de uma forma soberanamente justa. Simplificam as ações e aquele dinheiro que poderia ser usado para as coisas perecíveis, eles dedicam para causas nobres. Uma maneira de materializar até a própria vontade da mãe. Esta, que ficou doente por 32 anos, pode ser a metade da sua encarnação. Ou você que é novo, pode ser a idade. 32 anos com uma doença, sendo que 22 anos sobre um leito. E esta mãe, que ficou tanto tempo, foi resignada. E a fé espírita funcionou para ela como um remédio que garantiu a motivação para que ela jamais deixasse de ter esperança. Ouçamos esta mensagem. Ela tinha o desejo de superar aquela doença. Mas ela foi se resignando, porque naquela encarnação não era possível. Ela teria que amargar o leito até o fim. Pois bem, ela o fez com dignidade, renunciando e com um sorriso no rosto, incentivando aqueles que observavam a sua trajetória dolorosa, para que eles, quando tivessem que enfrentar os seus óbices, porque todos temos que passar por eles, que fizessem com os pés fincados no chão,
porque tem que fazer a travessia. As mãos e os olhos, a boca, os ouvidos, sendo utilizados para encontrar recursos que garantam uma travessia. E o coração vinculado aos céus, para ter sempre a conexão com o mundo verdadeiro, com a vida real. O Espiritismo, meus amigos, é uma proposta maravilhosa, que nos aproxima também deles, os espíritos. Porque a mãe vai embora, ela é evocada, logo, logo, ela se apresenta como um soldado que bate continência dizendo: o que queres? Venho aqui atendê-los, mas também aproveitar o ensejo para dizer: a vida continua para mim. Eu não mais tenho leito, eu estou livre. Eu estou no mundo etéreo, na vida imanente. E ela se comunica num primeiro momento agradecendo a Deus a oportunidade de estar viva, a definir que morte é para quem não está em busca dessa conexão soberana com o doador da vida, que é o Senhor. Reflitamos neste encontro que estamos realizando conosco mesmo. E que Jesus possa nos dar sempre a oportunidade. O carinho de Jesus é para com todos que o procuram. Mas aqueles que estão indiferentes ou rebeldes, ele sabe que haverá o despertamento. Ele não os despreza. E como agora, ele nos convida para sair e atender a estes que estão, vamos dizer assim, alienados, isolados, indiferentes, absurdados, ineficientes no que remonta às questões do espírito. Saiamos para atendê-los. Como? Brilhando a própria luz. E para isso, não abra mão jamais do encontro divino com você mesmo, que na verdade será com o próprio Senhor da vida, que não mora lá fora. Ele está no seu coração, encarnado ou desencarnado. Ele está no seu coração. Temos espíritos presentes que não sabem que desencarnaram. Tem outros que estão aqui desesperados porque desencarnaram, estão apegados ao corpo, às suas famílias. A estes, que possamos endereçar os nossos votos de paz, de confiança no eterno. Os benfeitores da vida maior estão prontos para atender. Ouçamos esta mensagem e saiamos de nós mesmos com mais tranquilidade, sabedores de que a saúde mental é fundamental para vencermos as tempestades desta travessia, que se ela se apresenta demorada, um dia você vai ver que ela foi apenas uma gota em um tempo e que se deu apenas num segundo. A vida é eterna. Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 6/7, nos despedimos dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Boa semana para todos.